Olá, quarto ano! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa virtual? Neste vídeo, vou orientar sobre a realização das atividades da folha Leitura e Interpretação. Esta folha está anexada no final da nossa publicação no blog. Fazer as atividades no caderno de língua portuguesa, cuidado para não pegar caderno errado. Imprima, recorte, cole e responda. Passe traço a cada pergunta. Caso não seja possível imprimir, não tem problema. Você vai colocar no caderno o título da folha e organizar as questões numerando-as. Você vai colocar folha, leitura e interpretação. Questão 1. Coloque a resposta, passe traço. Questão 2. Coloque a resposta, passe traço. E assim por diante. Responda as questões com respostas completas. Lembrando que uma resposta completa, qualquer leitor precisa compreendê-la, sem precisar ler a questão. Faça tudo com muito empenho e capricho. A primeira coisa que você fará é a leitura atenta do texto. As estrelas nos olhos dos meninos. Olha aqui, ó, o título, este texto você vai fazer a leitura. Dica: confira no dicionário o significado das palavras desconhecidas. Lembrando que ele é o nosso grande amigo. Para compreender o texto. Questão 1. Responda no caderno com respostas completas, sempre. Questão A. Explique o significado do título As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Por que o autor colocou este título? Explique. Tem que observar bem a história do texto. Letra B. O que aconteceria com os meninos se as mulheres os alcançassem? O que aconteceria? Letra C. O que os meninos fizeram? O que eles aprontaram, os meninos? Letra D. Por que eles fizeram isso? Então, responda a letra C, depois responda a letra D. Uma precisa da outra. Uma ajudará a outra, né? Letra E. Você conhece outro mito que explique o surgimento de um elemento da natureza? Já estudamos alguns, o ano passado e este ano nós já tivemos um também. Fique sabendo, o mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, o surgimento dos seres e das coisas. A ação e a reação das personagens produzem os acontecimentos que mantêm entre si uma relação de causa e consequência. Por que deixa eu pensar. Por que o céu é escuro? Então, o que aconteceu é a causa para o céu ser escuro. E qual que foi a consequência disso? Do céu ser escuro? Só para você pensar, né? Questão 2. Numere os acontecimentos na sequência correta. Aqui você vai numerar esses acontecimentos. Não é para colocar em qual parágrafo está, mas sim qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro e assim por diante. Questão 3. Os indígenas
do texto explicam o surgimento das estrelas por meio de... Eles utilizam os conhecimentos científicos ou as crenças de seu povo. Conhecimento científico é aqueles testados, comprovados pela ciência. As crenças de um povo é que um vai passando para o outro, eles acreditam nisso e vão continuando. Questão 4. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça e o canto do jurutaí. Duas palavras nesse trecho justificam a criação do mundo, do mito, explicam por que foi criado esse mito. Quais são essas palavras que estão aqui? Questão 5. Leia esta frase observando as ações nela descritas. Ações. Os meninos fugiram, subindo por um cipó em direção ao céu. Letra A. Qual é a causa dessas ações? Por que os meninos fugiram? O que causou a fuga deles? Letra B. Qual é a consequência dessas ações? Eles fugiram, subiram por um cipó em direção ao céu. Qual foi a consequência dessa fuga deles? O que aconteceu depois deste trecho? Questão 6. Neste trecho, o que significa tirar a limpo? Marque a resposta correta. Então, aqui, tirar a limpo. O que significa? Esclarecer, limpar ou retirar? Questão 7. Circule a palavra que tem sentido semelhante ao da palavra destacada no trecho abaixo. Olha a palavra destacada, sorrateiramente. A palavra está dentro desta frase. Qual que tem um significado semelhante a sorrateiramente? Você vai circular. Na questão A, por que as personagens agiram assim? Por que elas agiram da forma que está no trecho? Questão 8. Releia estes trechos. A. Numa noite, as mulheres descobriram que os ovos de tartarugas que tinham colhido havia desaparecido. Letra B. Noutra noite, a história se repetiu. Letra C. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo. Que informação as expressões em destaque dão ao leitor? Então, quais são as expressões em destaque? Numa noite, uma noite qualquer. Noutra noite, o que significa esse outro? Noutra noite, algumas noites. Pense nessa sequência. O que quis dizer? O que deu ideia de quê? Ficou no mesmo tempo, passou-se o tempo, ou foram várias noites, ou anos depois? Que ideia que dá ao leitor? Questão 9. Leia este trecho de outro mito. No princípio não havia noite, só existia o dia. A noite estava guardada no fundo das águas. Aconteceu, porém, que a filha da cobra grande se casou e disse ao marido: meu marido, estou com muita vontade de ver a noite. Esse é só um trecho. Agora responda no caderno com respostas completas. Questão A. O que você imagina que esse mito procura explicar? De acordo com as informações que tem no trecho, o que ele procura explicar? Questão B. Que pistas o texto lhe deu para pensar assim? Ou seja, que dicas que ele te deu para você descobrir ou imaginar o que ele procura explicar? Letra C. O que você observa de comum entre esse mito, esse trecho desse mito, e as estrelas nos olhos dos meninos? O que você observa que tem em comum entre eles? Recadinhos do coração. Meus amores, não se esqueçam de se protegerem,
e também de cuidarem das famílias. As famílias são muito importantes para todos nós. Rezem e peçam a Deus para passar isso tudo rapidinho. Beijos cheios de saudades. Olha, se cuidem, sem abraços, sem beijinhos, sem aperto de mão, sem praia, sem passeio, sem escola, sem aglomeração. Não saia de casa. Isso não é desprezo, é apenas proteção. Um beijo bem gostoso, cheio de saudade.